Mais uma vez, Senhor, entramos diante de Ti, Senhor, agradecendo a Ti pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Agora, Senhor, apresentamos, Senhor, pregador, Senhor, nesta noite, Senhor. Usa ele conforme o Senhor tem preparado para a Tua igreja, Senhor. Conforme, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos estar atentos, Senhor, a ouvir a Sua voz, Senhor, a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Estou feliz, alegre com Jesus, e para mim consiste numa felicidade muito grande em poder estar pela primeira vez nesta casa para cultuar ao Senhor convosco. Ontem, quase meia-noite, quando o pastor regional Paulo Massa me contactou e pediu para que, na verdade, nos convocou para estarmos aqui. Para mim foi surpresa, uma vez que pastoreamos também uma grande congregação, e a saída do domingo é meio complicado, mas nós somos obedientes, e nós, obedecendo uma convocação pastoral regional, então nós chegamos até aqui pela misericórdia de Deus. Saímos, deixei minha esposa na congregação, e eu disse: olha, você dá um jeito, pega um ônibus aí, metrô, e eu te pego na estação do metrô. Então dividimos a tarefa. Ela foi cultuar na congregação e nós estamos aqui cultuando juntos. Eu tenho o prazer imenso de poder conhecer Diácono Douglas. Eu sou de uma pessoa na sua vida. O pastor local, vou tentar falar o nome, Gladstone, esse americano, né? Pastor Juliano, pastor também desta igreja, pastor regional, pastor Jorge, muito amigo, e sempre encontramos na subsede São Gabriel, onde ele está, ou no Templo Central. Nós cruzamos ali nas reuniões que participamos. O certo é que hoje nós atravessamos a Macedônia, e por surpresa, ao chegar aqui, eu vi o Hélio, meu tio Hélio, irmão do meu pai, saudoso Sebastião Adeir, pastor. E o pastor Juvelino conheceu muito, né, pastor? Da safra sua, da época pastoral. E Deus o tomou muito jovem ainda, 56 anos, o Senhor recolheu para a sua glória. Então, nós estamos cumprindo uma das tarefas culminantes da igreja, que é fazer a obra do Senhor enquanto Ele não vem. Então eu quero externar meu agradecimento primeiro a Deus, aos irmãos que nos recepcionaram, e se o pastor regional, o pastor Jorge, não chegar a tempo de vê-lo, eu quero transmitir os meus sinceros agradecimentos e abraço a eles. Irmãos, o faça por gentileza em meu nome. Abramos as nossas Bíblias no livro ou na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 1 e 2. O pastor está justificando aqui, o pastor Jorge está em Vilas Rio.
Os irmãos, por gentileza, os que já estão sentados em reverência à palavra de Deus, se porventura tiver alguém sentado, por gentileza, fique de pé em reverência à Santíssima Palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos irmãos galácios: irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Deus abençoe, podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu quero partilhar com os irmãos nesta noite algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero passear um pouco com os irmãos no que Paulo escreve aos irmãos aos Galácios. Paulo, vendo a necessidade de escrever aos irmãos, e ele então escreve esta carta, epístola aos irmãos. Poderíamos sugerir um tema para verbalizar nesta noite ao vosso coração, mas Deus nos trouxe nesta noite, e aprove a Ele que seja entregue tudo quanto Ele tem colocado no meu coração. Eu quero partilhar com os irmãos acerca da igreja. A igreja, uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja de Cristo é um lugar de cura. A igreja de Cristo é um lugar de cura. Portanto, o lugar onde existem pessoas doentes, não há necessidade de cura se não houvesse pessoas doentes ou enfermas. Mas a igreja, ela é um lugar de cura. A igreja, como comunidade terapêutica, ela precisa, à luz de Gálatas, no capítulo 6, 1 e 4, entender alguns princípios, e eu quero partilhar com os irmãos. O pecado adoece o corpo, a alma. O pecado, Davi certa feita estava fazendo oração, e ele disse que o pecado atrofia, apodrece os ossos. E dentro desses princípios, pelo menos 5, que eu quero partilhar com os irmãos nesta noite, são princípios básicos para uma igreja, como comunidade terapêutica, a exercer o seu papel aqui na terra. Primeiro, se a igreja não vigiar, o pecado pode provocar estrago em seu meio. O pecado é como um laço, uma armadilha que coloca em nosso caminho, e ele pode nos surpreender. Todos nós precisamos estar atentos, vigilantes, e saber que o pecado, ele não mata como uma arma letal imediata, mas ele mata aos poucos, vai desviando. E quando o indivíduo se dá por si, ele está totalmente tomado pela enfermidade original que foi gerada lá no Éden pelos nossos primeiros pais, e então herdamos o salário, que é o salário do pecado. Ele pode nos surpreender se não vigiarmos, e todos nós precisamos estar atentos. A expressão de Paulo, quando ele diz se alguém, Paulo não está dizendo
dizendo a uma pessoa específica, mas Paulo está dizendo se alguém. E quando Paulo fala se alguém, ele está dizendo, olha aqui no púlpito também, se alguém não vigiar, se alguém não prestar atenção, se alguém não está imunizado pela graça, pelo poder de Deus, pode estar certo que é vulnerável ao pecado e está propenso a cair. E quando Paulo fala se alguém, ele inclui todos sem exceção. E o pecado, ele não pergunta o nosso grau de inteligência, o nosso QI, o nosso grau de formatura, nosso grau de espiritualidade, nosso tempo de crente, nosso tempo de estadia na igreja, se verbalizamos bem uma grande oratória, se somos grandes cantores, se somos regentes, se cantamos ou tocamos numa orquestra. O pecado, ele não pergunta, ele não pede licença, mas ele está sempre à porta, nos cercando e procurando uma brecha para nos destruir. Mas a igreja é uma comunidade terapêutica. E como terapia, a terapia não se faz com uma sessão, ela por várias sessões. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não consigo compreender o cristianismo, o tamanho da crença de espiritualidade, o tamanho de intimidade do crente que só vai à igreja ao domingo. Ele não consegue a terça, ele não consegue na quinta, ele não consegue ao culto de doutrina, ele não consegue ao culto de campanha, que às vezes até é feito para motivar. Mas a igreja, como uma comunidade terapêutica, ela tem a função de tratar dos doentes, ela tem a função de tratar dos doentes. Nós precisamos, irmãos, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Precisamos fugir das paixões da mocidade e fazer morrer a nossa natureza terrena. Precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Precisamos aborrecer o mal e viver na luz, e não conformando-se um presente século. Se os filhos de Deus deixarem observar essas recomendações, poderão, se deixarem de recomendar, de deixarem de observar essas recomendações, poderão ser surpreendidos pelo pecado. Nós precisamos nos despir do velho homem. Às vezes ficamos no templo, cultuamos a Deus, adoramos de uma forma meio metódica, ritualística, e vamos para casa, estamos vestidos com o velho homem ainda, com a velha natureza. Estamos no ambiente onde Deus trata a nossa alma, do nosso caráter espiritual, mas não queremos passar pela terapia de Deus, não queremos entrar diante de uma sessão terapêutica de Deus. Mas eu devo lhes informar nesta noite que esta casa é uma comunidade terapêutica. Talvez você entrou aqui doente, Deus está aqui e Ele quer tratar da sua alma, Ele quer tratar do seu coração, Ele quer tratar da sua enfermidade, Ele quer tratar do seu caráter. Porque Caim não vigiou, acabou assassinando o seu irmão. O seu irmão Abel. Porque Acã não vigiou, e ele caiu nas malhas da cobiça e do roubo. Porque Sansão não vigiou, e ele acabou dormindo no colo de uma donzela. Porque Davi não vigiou e caiu em adultério com Betseba. Porque Pedro não vigiou e ele levou
3 vezes. Trazemos grandes tragédias para a sua vida. E quando nós observamos a história de Davi, nós não vamos ver que Davi somente pecou contra Deus, mas Davi pecou contra o reino, Davi pecou contra a sua esposa, Davi pecou contra os seus filhos, Davi pecou contra Israel, Davi pecou contra si mesmo, Davi pecou contra Urias. Olha que tragédia, porque ele deixou o pecado tomar conta. Flertar com o pecado é brincar com o leão que dorme. Flertar com o pecado é brincar com o fogo. Quem brinca com o fogo se queima. Mas Paulo deixa essa advertência, dizendo aos irmãos Galácios, ele disse: olha, irmãos, se alguém for repreendido ou surpreendido, melhor, em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que ele não seja também tentado. Não existe supercrente na igreja, não existe super-homem na igreja, não existe super-santão na igreja. Todos nós, se não tivermos coberto pela graça e a misericórdia do Deus Altíssimo, estamos vulneráveis aos ataques infernais, estamos sujeitos a cair da fé. Glória a Deus! O segundo ponto que eu quero abordar nesta noite é que a única maneira de levantar aquele que cair, ou aqueles que caíram em pecado, é a confrontação. Você confronta com as atitudes, você confronta com o caráter. A Bíblia, ela por si só nos confronta, e Deus nos confronta a cada dia. E eu vou dar um exemplo simples. Se você porventura pegar algo que nasceu na caneta, por exemplo, e você guardar, você levar para casa, o Espírito do Senhor ia incomodará e dizer: ela não é sua, ela não lhe pertence. E vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco. Então precisa confrontar. A igreja, como comunidade terapêutica, é a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado, é a confrontação. Não há outra maneira. Conformar? Não. Eu não devo conformar com o pecado. Eu não devo conformar. Mas eu tenho que fazer, porque se eu não deixar, pastor, aí vai ficar só eu e minha esposa. Se eu não falar, eu não posso falar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Me perdoem, pastor. Muitas vezes Deus traz pessoas de outro lugar, porque talvez se o pastor falar, não é porque ele não tem credibilidade, não é porque ele não é aceito, é porque o pastor vai pastorear. Às vezes ele quer dar uma parada mais forte na ovelha, para entender que o caminho é aqui, mas ele ama tanto a ovelha que até para corrigir, ele faz igual a mamãe que tem o primeiro filho, já viu? Não faz isso não, filho. O filho nem sente dor, só sente costa, e fica olhando para a mãe. É assim. Às vezes o pastor quer chamar uma responsabilidade, mas é tão crucial para o próprio pastor. Aí Deus chama ele. Diz que eu digo: pode deixar que eu vou falar, porque eu tenho responsabilidade com a minha igreja, eu tenho responsabilidade com a minha casa, eu tenho responsabilidade com o meu povo. Eu quero que o meu povo me sirva. E certa feita o povo de Deus está orando
dificuldade de ser líder é quando você coloca o líder na frente de qualquer grupinho de 100 pessoas. Pode liderar. Um busca o lado, busca o outro, e sempre um problema. E aí uma responsabilidade pega sobre o nome do líder. Mas a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. Vós, pessoas espirituais, corrige-o. Não conforma, não. Não, ele é assim. Não, ele não é assim, não. Deus quer trabalhar no caráter dele. Deus quer trabalhar no caráter dela. Deus quer trabalhar no interior. E Ele conta comigo e contigo para confrontar. A igreja é uma comunidade de confrontação. Preferimos a dor do confronto ao consolo falso da convivência. Pessoas coniventes ao pecado. Pessoas coniventes, está tudo assim mesmo. Hoje nós estamos vivendo na era de tudo é gospel, comunidade gospel, um culto gospel, um show gospel, uma inovação. E aí vem pessoas de tudo quanto é jeito, e às vezes está no nosso meio, mas sem uma mudança, sem uma nova vida, sem ser confrontado, sem ter uma palavra de confronto, sem ter ensinamento, sem termos, muitas vezes deixando a pessoa não ter a si mesmo, e aí vai ficando aquele crente de 30 anos com problemas, doentes, enfermos. E o pecado, ele nos coloca uma sobrecarga a ponto de nós entrarmos no colapso espiritual e no colapso físico. Quantas pessoas morreram porque não confessaram, entraram em depressão profunda? Conheci um irmão na região do Boa Vista, quando eu congregava na região do Boa Vista há muitos anos. Congreguei por 20 anos ali. E esse irmão, certa feita, havia ficado viúvo da sua viuvez. Ele começou a entrar em problemas consigo mesmo e começou a atribuir a perda da esposa tudo ao Senhor. E um certo dia ele suicidou-se. Talvez falta de confronto. Precisamos confrontar. A igreja, por ser comunidade terapêutica, ela tem essa característica de confrontar. Quando nós vamos ao médico, o médico então pergunta: onde está doendo? Aonde é a dor? E aí, se for no estômago ou qualquer órgão que ele pode apalpar, ele vai então fazer o seu pré-diagnóstico. Quando há uma fratura, uma ruptura do osso, o médico, da sua forma clínica, científica, de dizer: precisamos corrigi-lo, emendar, colar, voltar novamente à origem. E Paulo usa esse termo: vós que sois espirituais, corrige-o. Corrigir não é espancar, corrigir não é desdenhar a pessoa, corrigir é tratar com carinho, com amor, é trazer a pessoa para o seu seio e dizer: meu querido, eu estou contigo nessa peleja, eu vou orar contigo, eu vou orar com você, vamos orar junto, vamos para o céu junto. É assim mesmo, aqui é lutas e tribulações, mas nós vamos chegar no céu. O pecado é maliquíssimo aos olhos de Deus. Não confrontar aqueles que caem na teia do pecado é uma atitude indigna da igreja de Deus. Necessitamos, porém, entender o significado da palavra corrigir. E eu já disse isso anteriormente, que essa palavra
essa fé. E louvado seja o nome do Senhor, que a igreja amadureceu, os pastores amadureceram, os obreiros amadureceram. Eu lembro muitas vezes que um membro tinha um problema, e os nossos pastores, nossos pais, sem talvez um tato, sem talvez passado por um curso, eles punham a pessoa, trazia a pessoa à frente, talvez na luz do cinto de sabedoria, contar os problemas, expondo. E outros expunham para fora, dizendo pela rua, falavam para o vizinho, todo mundo sabia. Mas, querido, corrigir não significa expor o faltoso ao ridículo, humilhá-lo ou execrá-lo. Não, senhores. Não temos o direito de esmagar a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Nós não temos o direito, porque quando nós estávamos no pecado, Cristo Jesus nos olhou na lata de lixo e nos tirou de lá e nos levou ao chuveiro da misericórdia e nos deu banho de graça. E por isso que eu e você estamos nesta noite aqui glorificando o nome do Senhor. Precisamos sim repudiar o pecado, amar o pecador, repudiar o pecado. Irmão, eu não concordo. Irmã, eu não concordo. Moça, eu não concordo. Moço, eu não concordo. Criança, eu não concordo. É assim que funciona. E nós estamos vivendo uma era que os líderes são os que carregam o fardo maior. O nosso jovem andando de uma forma quase similar aos padrões das estrelas mundanas. Nossas moças também. Vamos para a casa de Deus, não com espírito de adoração, não com espírito de prestar a Deus o culto. Nós vamos para a casa de Deus muitas vezes para mostrar a nossa sandália nova, o nosso sapato novo, nosso terno novo, para mostrar muitas vezes que nós acabamos de sair do shopping e nós compramos uma roupa nova. Eu vou competir com fulano, eu vou competir com ciclano. Olha como é que eu fiz meu penteado hoje. Hoje eu vou arrasar, hoje eu vou abafar. E Deus está longe desse negócio. Deus tem um culto separado, santo, agradável a Ele. E o culto não terminou. Você vai na casa dele e você pode prestar a Ele. Essa palavra, ela aponta para a motivação daquele que corrige. Seu propósito não é repudiar sobre o faltoso e nem fazer propaganda da sua pretensa espiritualidade, mas ajudar com amor e humildade. O faltoso a se colocar de pé. Esse é o propósito da igreja terapêutica. Ela usa o propósito da dignidade, do amor, para ajudar o faltoso a se colocar de pé. E ele prosseguiu na sua oração. Estamos na nossa congregação já há alguns dias. Iniciamos já o terceiro pré-batismo. Eu louvo ao Senhor. Sou novo lá. Eu assumi a congregação tem 8 meses. E quando eu assumi, eu falei: Deus, o Senhor me trouxe para este lugar. E eu olhei para os bancos da cidade, os bancos meio assim, cheios de lacunas. Falei: Deus, eu não concordo em duas situações de igreja. Igreja que não tem mocidade e igreja que não tem criança. Isso não importa. Por quê, pastor? Porque a igreja que não tem criança é um céu sem brilho, sem estrela. É uma noite sem luar. Uma igreja que não tem jovem, que não tem moço, não tem moça, é como uma casa que não tem jardim. Entra aquela coisa força, aquela coisa. Os jovens são motivadores, os jovens são sonhadores, os jovens são
tem os seus projetos, tem seu sonho, expõe o seu desejo, tem mais força do que nós, se coloca à disposição do trabalho. Eu fico, quando nós chegamos lá, eu fiquei, Deus, o Senhor vai dar uma prova, se o Senhor nos quer aqui. E para a glória de Deus, nós estamos com esses 8 meses que estamos lá, 7 jovens aceitaram Jesus como seu Senhor. Estamos agora com, eu comecei o pré-batismo com 2, nós estamos com 5 jovens fazendo o pré-batismo. Não precisa de outra coisa não, nós precisamos só de Bíblia, ensinar a Bíblia, mostrar que a palavra de Deus é viva, mostrar que a palavra de Deus nos confronta. E eu coloquei o tema como 30 passos para a maturidade cristã. E nós começamos. Agora os jovens ficam me cobrando, pastor, e aí, ela treinou? Tem, toda segunda. Às vezes a segunda, eu estou na casa, arrebentado, o telefone toca lá para as 4, 5 horas. Pastor, vai ter o pré-batismo? Vai. A vossa era cansada, mas não. A responsabilidade, eu preciso tratar. Deus incumbiu isso a mim. E eu vou dar conta dessas vidas no reino de Deus, no grande tribunal de Cristo, quando Ele tomar conta, quando Ele nos fazer levar